Eu saúdo a cada uma e a cada um que se encontra nesta manhã aqui, neste auditório São João Paulo II da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Sejam muito bem-vindos. A Escola Fraterna e Solidária, o princípio de solidariedade. Quase sempre, quando nós temos um título e temos um subtítulo, o subtítulo direciona o sentido do título. Por este motivo, já que assim me entregaram, a Escola Fraterna e Solidária, o princípio de solidariedade, por metodologia, eu partirei do princípio de solidariedade para depois chegar ao conceito Escola Fraterna e Solidária. Já que estou entre professores e professoras, preciso me esforçar para dar um bom exemplo pedagógico. Então, esta minha reflexão será formada por 3 partes. Primeiro, em que consiste o princípio de solidariedade. Segundo, como educar para a solidariedade. Terceiro, quais são os frutos que esperamos desta educação para a solidariedade. O princípio de solidariedade, como se daria uma educação para a solidariedade, em função de quais frutos. Nós sabemos que no campo da gestão, mas também em qualquer campo movido pelo desejo, e segundo a psicanálise é o desejo que move as ações do ser humano em todas as suas perspectivas, campos e complexidades, a gente move sempre por um sentido, que alguns chamam de desejo, por uma meta, por um escopo, por um objetivo. E se existem metas, escopos, objetivos, nós os miramos como ponto de chegada, mas necessariamente nós precisamos encontrar um meio, a mediação, para chegar a este ponto. Senão, correremos um sério risco ou de vivermos iludidos com algo que nós queremos, mas nunca alcançaremos, porque não encontramos os meios necessários para alcançar esta meta, ou, por outro lado, porque não temos claro como chegar até lá, sermos invadidos pela frustração, pelo desânimo e, de alguma forma, desistirmos. Bem, entendendo então que a nossa fala deveria nos guiar para esta escola fraterna e solidária, vejamos aqui, neste breve tempo de que dispomos, e de alguma forma curto, para tantas janelas hermenêuticas que se abrem em torno deste tema, verificar o que poderia ser ao menos pincelado, talvez usando a metáfora, a imagem de uma semente que está sendo lançada num solo fértil em busca de uma futura frutificação ali daquela semente. Número 1, o princípio da solidariedade. O princípio da solidariedade ou dessolidariedade é um dos 4 princípios básicos da doutrina social da Igreja. A Igreja tem 4 princípios na sua doutrina social. O princípio do bem comum, o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da subsidiariedade, o princípio da solidariedade. Bem comum, dignidade da pessoa humana, subsidiariedade, solidariedade. O princípio do bem comum é aquela capacidade que se desenvolve de pensar para além do bem individual, de crescer na preocupação com os outros, com o bem de todos, particularmente com quem é mais frágil e às vezes vulnerável neste conjunto do todo. O princípio da dignidade da pessoa humana está muito relacionado aos direitos que toda pessoa humana tem, vincula-se àquele princípio de que o indivíduo tem vários direitos que precisam ser respeitados, dentre os quais saúde, educação, comida, moradia,
etc. O princípio da subsidiariedade é o princípio da autonomia do sujeito e, de alguma forma, também dos grupos. Numa boa gestão, para que ela possa crescer, numa boa administração, para que todas as pessoas possam se sentir autônomas e também corresponsáveis naquele processo, respeitam-se as instâncias, esperando que cada um faça o seu papel. Esse é o princípio da subsidiariedade. Delegou algo, a gente então espera que o outro possa cumprir. Sempre atentos àquele princípio da filosofia alemã bastante interessante: confiar algo a alguém é bom, mas monitorar aquilo que foi confiado é melhor ainda, para ver se realmente a meta vai ser alcançada, o resultado será realmente alcançado. O princípio de subsidiariedade, então, nos ajuda a respeitar as instâncias das pessoas com as quais nós trabalhamos. E faz parte de um dos princípios da doutrina social da Igreja. Mas, em alguns casos, a Igreja diz que quando essas instâncias se tornam incapazes de prover o bem comum, quem está acima tem um dever de consciência moral de intervir para que o bem maior seja mantido. Por exemplo, quando há violação de direitos humanos de um país para o outro, as Nações Unidas, elas intervêm, como nós sabemos. Bem, por fim, o princípio de solidariedade, que é aquele que nos interessa nesta manhã, porque não nos deteremos aqui no princípio do bem comum, da dignidade da pessoa humana, da subsidiariedade, que são princípios muito significativos para uma compreensão destes 4 elementos basilares da doutrina social da Igreja, mas hoje nós nos deteremos no princípio de solidariedade. Em que consiste o princípio de solidariedade? É aquele olhar que um ser humano precisa desenvolver para além de si mesmo e para além de um grupo no qual ele se insere, buscando o todo. Solidário, então, neste sentido, não é simplesmente alguém que ajuda alguém. É alguém que se desenvolve numa sensibilidade de que este mundo não foi feito só para si, que não é somente com o seu próprio umbigo que ele ou ela tem que se preocupar, e que existe uma corresponsabilidade moral e social do indivíduo para com o seu entorno. Então, nisto consiste, em palavras bastante simples, o princípio de solidariedade. Em outra perspectiva, é o princípio que nos ajuda, enquanto seres individuais, enquanto pessoas, enquanto sujeitos, a entender que nós possuímos uma dimensão social. Que, como dizia Thomas Merton, nenhum homem é uma ilha. Mesmo quando alguém diz que não precisa do outro, por arrogância, por soberba, ou por crise, às vezes, de desequilíbrio em certa briga, em certa discussão, e diz: eu não preciso de você, vai embora daqui, não quero nunca mais ver. Essas coisas que a gente conhece, que acontecem em lugares muito distantes das nossas famílias, graças a Deus, mas a gente já ouviu falar que isso acontece em outros lugares. Então, a gente, às vezes, tem essas rompâncias, digamos assim, dessas posturas inadequadas, ou já ouviu falar que tem pessoas que têm, mas, no fundo, mesmo quando a gente diz que não precisa de ninguém, todo mundo precisa de alguém nesta vida. E então, este princípio de solidariedade, embora seja muito óbvio, porque a roupa que eu uso não fui eu que a costurei, a comida que eu estou comendo não fui eu necessariamente que a cultivei, e assim por diante, tantas coisas que estão aí a meu serviço, em minha função, não dependeram necessariamente em primeira pessoa de mim mesmo. Isso é muito óbvio, mas a gente não para pensar, e por isso talvez a gente tenha pouca consciência social do princípio de solidariedade, porque o grande risco do óbvio, ensina a filosofia,
é que, sendo tão óbvio, a gente acaba não se dando conta, não percebendo. Mas, no fundo, o princípio de solidariedade nos ajuda a perceber algo que é óbvio, que todos nós precisamos uns dos outros. No entanto, é preciso que este princípio seja sempre mais descortinado. Primeiro, como um princípio social, no sentido de entender que é a corresponsabilidade pelo bem do outro, pelo crescimento do outro, pela manutenção das coisas que estão ao meu entorno, que fará com que a nossa sociedade não somente progrida enquanto sociedade, mas as pessoas tenham dignidade, mas é também a solidariedade como um valor moral, a ser assumido por mim mesmo como um objetivo de vida. Com isso, nós nos antecipamos para o segundo momento desta reflexão, que é como educar para esta solidariedade. Se ela é óbvia, se ela faz parte da nossa existência, se nós não podemos viver uns sem os outros, como educar para ela? Essa dimensão é cada vez mais complexa. Sempre foi na história da humanidade. Não sou um especialista neste campo, apenas procuro observar a mim mesmo e as coisas que estão ao meu entorno, porque ninguém dá conta de estudar todas as coisas nessa vida. Oxalá fosse isso possível. Mas observando, me dou conta de algumas características que estão presentes na humanidade desde quando o cristianismo se instaurou neste mundo. Porque, pelo próprio valor do Evangelho, do ensinamento de Cristo, essa sociedade ocidental deveria ser bem outra. Porque há 2 milênios o Evangelho é proclamado neste mundo. Há 2 milênios nós conhecemos do que se trata a mensagem de Cristo. Mas há 2 milênios que nós vivemos de uma forma bastante complexa e, infelizmente, enraizada na nossa cultura e na nossa sociedade, uma ausência explícita da consciência do princípio de solidariedade. E talvez por este motivo mesmo, seja sempre necessário repetir nas homilias, nas reflexões, nos ensinamentos dos papas, nas nossas palestras, nos nossos encontros, porque o ser humano corre sempre um risco de se esquecer do outro. E isso é muito curioso, porque entre os instintos básicos da pessoa humana está a sobrevivência. O olhar para o outro, para a necessidade do outro, é sempre um olhar aprendido. Vejam bem quando a gente era criança. Talvez com poucas diferenças, mas talvez essa questão seja muito mais presente do que a gente possa pensar, ou esteja muito mais presente do que a gente possa pensar nas nossas casas. Uma criança necessariamente não compartilha das suas coisas. Quase sempre ela precisa ser ajudada a fazer isso. E quando ela é muito pequena e está comendo lá uma bolachinha, um biscoitinho, e a mãe fala, dá um pedacinho para o seu primo, a criança fala, não quero. Mas é feio, não pode, a gente tem que dar, ele vai ficar com vontade. E aí começa tudo esse caminho de explicação, de que é importante doar e partilhar. Aí a criança vai e tira uma migalhinha da bolachinha. Depois que a mãe falou e diz, toma. Quase como que dizendo, não queria. É curioso isso. Embora seja uma imagem plástica, muito simples, singela, que talvez grande parte de nós que está aqui já tenha presenciado, este é sempre um esforço perene na nossa vida, de sair de nós para ir ao encontro da necessidade do outro. E isso é muito mais amplo do que simplesmente ajudar com um prato de comida ou com um cobertor no frio. Bem, sob esta perspectiva, então, da solidariedade
que precisa entrar num projeto de educação consciente, claro, falando das dificuldades que a nossa sociedade, ao longo dos 2000 anos, mesmo sendo fecundada pelo Evangelho, ainda não alcançou, nós poderíamos, entre muitas coisas, já que o tempo não nos permite fazer uma análise mais aprofundada, entender que a sociedade pós-moderna na qual estamos inseridos, ela gera cada vez mais em nós uma tendência ao individualismo. E isso não somente nesse chavão que nós sempre ouvimos, mas em coisas muito sutis. Quase sempre, a maioria de nós, na maioria do nosso tempo, está com uma coisa vinculada ao próprio umbigo. Grande parte de nós trabalha, cumpre as suas funções, faz as coisas que precisa fazer porque são necessárias no dia a dia, mas quando tem uma oportunidade, é impressionante hoje mais do que nunca, pega o celular para entrar no seu mundo de interesse. E o celular não representa hoje simplesmente um lugar de pesquisa, de contato com o outro, de estudo, de ampliação de conhecimento, de cultura, de compreensão da realidade e todas essas coisas que poderiam ser tão significativas e que também lá se encontram. Na maioria das vezes, quando nós estamos com ele, nós estamos quase sempre preocupados com uma coisa que diz respeito ao nosso interesse. E em grande parte desse nosso interesse, o celular representa um momento lúdico, de descanso, de riso, de ocupação com coisas que nos interessam e que nem sempre nos fazem crescer. É complexo isso, porque aquele mundo que nos transfere para uma realidade que não é aquela real na qual nós nos encontramos, também pode, na contramão, por incrível que pareça, nos impedir de ser sensíveis a essa realidade. Vou dar alguns exemplos que eu já notei fazendo teste enquanto professor nas minhas aulas. De pegar um certo tema, entrar em um certo link e ali perceber o que chamaria a atenção das pessoas que estavam envolvidas ali naquele laboratório. Que é uma coisa curiosa um dia para fazerem. A maioria das pessoas, ao abrirem aquela página, foram justamente para as coisas que as interessavam, quase como sempre acontece conosco. Você entra numa loja de sapato, seu olho vai imediatamente num sapato. Se você vai ter condições de comprá-lo ou não, são outros 500. Mas você já olha para o sapato e o bom vendedor já diz, é a sua cara. Porque já viu que você está encantado com ele. Você entra numa loja de doces e de salgados, você vai e já se encanta por alguma coisa, e o bom vendedor perceberá que também é assim que você está interessado lá. Talvez por isso a mesma perspectiva de comparação esteja tão presente na quantidade de propagandas que nós começamos a responder, a receber, nos mecanismos de buscas que nós usamos depois que compramos certa coisa na internet. É muito interessante essa perspectiva de alimentar o individualismo do sujeito naquilo que, de alguma forma, ele busca. E, consequentemente, nossa realidade nos rouba um pouco a atenção para as grandes questões. Talvez na escola básica isso esteja mais ausente, com razão, por uma questão de fase de formação da consciência e da personalidade, mas muito me preocupa quando numa universidade, por exemplo, nossos jovens universitários se interessem pouco por questões políticas, sociais, econômicas, não acompanhem os grandes debates, não saibam o que está acontecendo. E não é questão simplesmente de ser de direita e de esquerda. É uma questão de preocupação com a realidade na qual se está inserido. Mas nem sempre isso é dado como algo presente no nosso meio. O que poderia ser, então, visto como um processo de educação para a solidariedade
E isso em termos de esboço. Realmente de esboço, porque o meu intuito aqui é de gerar a reflexão entre os colegas que aqui se encontram e não dar uma coisa pronta, mesmo porque eu não a tenho. Poderíamos pensar num projeto pedagógico, quase como pensamos em qualquer curso ou palestra que montamos. Quem é que é o agente da solidariedade? A quem este agente da solidariedade se dirige? E onde ele se dirige? Então, pensando quem faz, para quem faz e onde faz. O sujeito, o destinatário e o ambiente em que aquilo será produzido. Se nós pensamos em âmbito de escola, de colégio, dos nossos grupos católicos de educação, nós podemos dizer que quem é o agente da solidariedade, ou quem deveria ser o agente da solidariedade, todos aqueles que estão envolvidos com a nossa realidade escolar. Direção, professores, alunos, funcionários. O projeto de uma educação para a solidariedade é um projeto amplo, sistêmico, que envolve a todos. Desde os princípios que são discutidos naquela escola católica que deseja vivenciar esta realidade, até os meios, os caminhos que serão utilizados para que a temática possa penetrar a vida diária dos nossos ambientes. Naturalmente, quando eu penso em colégio, em direção, em professores, em alunos, em funcionários, eu penso sobretudo em mim mesmo em primeira pessoa. Certa vez alguém chegou para Santa Madre Teresa de Calcutá e falou com ela que o mundo estava muito difícil. Ela disse, é verdade. As pessoas estão muito egoístas. A madre, é verdade. Existe muita gente insensível à dor dos outros, à necessidade dos outros. A madre, é verdade. E o que a gente poderia então fazer, madre, para que essas pessoas todas do mundo melhorem? Aí a madre olhou para ele com a ternura que ela tinha e disse, comece melhorando você. Porque é sempre assim. O ser humano tem esse processo quando ele ainda não está amadurecido ainda na consciência das coisas, de achar que a responsabilidade é sempre do outro. Mas isso faz parte um pouco do processo pedagógico, inclusive terapêutico do ser humano. Quem já fez terapia ou está fazendo, ou quem é terapeuta está aqui, poderá averiguar isso que direi agora. No início de um processo terapêutico, a pessoa que se aproxima de um padre, de um psicólogo para fazer um caminho de crescimento, ela sempre começa falando de alguém, não dela mesma. É sempre de alguém. É do pai, é da mãe, é do patrão, é do marido, é da esposa, é de alguém. É alguém que faz com que a pessoa instaure um processo de busca de algo que para ela é um sofrimento psíquico. A partir do momento em que ela começa a crescer na terapia, no processo, no desenvolvimento, ela se dá conta de que a questão é dela, é com ela, dirige-se a ela. Aí ela para de falar dos outros e começa a falar, pois é, eu me sinto assim diante do fulano, eu não dou conta dessa situação quando está o cicrano. E assim ela se volta para si mesma e dali a pouco o psicólogo fala, está com alta, e a pessoa vai embora. Então, também neste caminho, é muito importante que todos nós assumamos. Por quê? Porque quase sempre nas nossas revisões institucionais a gente diz, ainda estamos aquém, porque não é prioridade da direção, não é prioridade da coordenação, quem deveria fazer não faz. É sempre assim, é muito curioso como esses processos se repetem no nosso dia a dia
E a gente pouco pare para pensar, mas o que é que eu, enquanto primeira pessoa, estou fazendo? E quem são os destinatários? É curioso porque, embora o colégio seja o sujeito, a direção seja o sujeito, os professores sejam o sujeito, os alunos sejam o sujeito, eles também são destinatários. Nós somos destinatários. Porque a partir do momento em que no nosso ambiente começa-se a viver a solidariedade, nós somos impactados, gente. Nós somos impactados positivamente por aquelas pessoas que são capazes de ser agentes de transformação. E nós sabemos disso, como é bom viver do lado de pessoas que nos puxam para cima, que nos sensibilizam para certas coisas, que nos recordam o tempo inteiro algumas realidades para as quais muitas vezes nós estamos adormecidos. Por isso que ensina a espiritualidade cristã que estar do lado de um santo deveria ser o melhor desejo da gente. Mesmo quando o santo nos incomoda porque ele é melhor do que a gente. Mesmo quando ele nos incomoda porque ele é mais virtuoso do que a gente, porque não reclama como a gente, porque é mais otimista do que a gente. Mesmo assim, é sempre muito bom estar do lado de alguém que é mais avançado em termos humanos, de consciência cristã do que nós, porque essas pessoas se tornam agentes de transformação também no nosso meio. E com isso eu gostaria de dizer que nós precisamos nos sentir corresponsáveis, uns pela educação, a solidariedade dos outros, nos sentindo sujeitos e receptores nesta vida de comunhão, que é a palavra por excelência da vida cristã, do crescimento, da pedagogia da vida cristã. E aí entendemos que, além do mundo interno do nosso colégio, da nossa escola, onde eu sou sujeito, mas sou também receptor do princípio de solidariedade, nós nos abrimos para as famílias, das crianças, dos estudantes da nossa escola, para os pobres, para o entorno onde se encontra a nossa escola, buscando também gerar ali, por irradiação, uma perspectiva pedagógica desse princípio de solidariedade. E eu acredito muito, falarei sobre isso rapidamente daqui a pouco, no princípio do testemunho, muito defendido pelo Papa Francisco. Por quê? O princípio do testemunho é uma força silenciosa, mas profundamente transformadora. Vejam bem, se no meu ambiente de trabalho, consciente desse meu esforço de ser sujeito, mas também receptor de uma educação para a solidariedade, eu me conscientizo disso e eu lido a partir deste prisma com as pessoas que estão ali comigo, funcionários, professores, alunos, essas pessoas, ao saírem dali, elas irão daquele ambiente para o ambiente onde elas se encontram e lá elas serão, de alguma forma, sinal daquilo. Porque aprendendo com o outro, vendo como o outro age, como o outro se dirige, como o outro resolve problemas, como o outro sai de conflitos, sob a perspectiva do princípio de solidariedade, ela também leva isso como um valor. E, de repente, lá no ambiente em que ela se encontra, da sua casa, que muitas vezes é um ambiente desgastado, de pessoas que não tiveram a oportunidade que aquela pessoa está tendo, de estar naquela escola católica, estudando ali, convivendo ali, ela é fecundada pela presença de quem está lá, pelo testemunho de quem está lá. Enfim, onde poderia acontecer este projeto? Onde, em primeiro lugar, na escola, mas também na comunidade. E depois, em palavras bastante simples, dentro e fora do colégio. Mas sempre partindo desta perspectiva de que se nós vivemos numa realidade micro-referencial, nós temos também a expectativa de fecundar uma realidade macro, esperando que a micro-referencial se torne referência para a realidade macro, que vai se envolvendo com a escola. Às vezes a gente para pouco para pensar sobre isso.
Mas com a nossa escola estão envolvidas muitas pessoas, não somente as famílias dos nossos estudantes, mas quem vai lá levar, às vezes, resolver um problema de gás, de luz, de entregar alguma coisa, uma cadeira, um alimento, resolver um problema de água. Todo mundo que põe o pé no nosso colégio, por motivo qualquer que seja, deveria ser fecundado pelo princípio de solidariedade vivido por nós. Pela nossa forma como recebemos, pela nossa forma como nos dirigimos a essas pessoas, pela forma como nós lidamos com a resolução daquilo que envolve aquela pessoa que especificamente está no nosso ambiente. Poderiam dizer, mas isso então não é um princípio de solidariedade, é um princípio de maturidade, é muito exigente, é um princípio de santidade? Sim, é um princípio de vida cristã. E envolve muita coisa, envolve um ideal muito bonito que com certeza estava na origem dos fundadores das congregações e de muitos colégios que estão aqui hoje, que tem como patrono um Santo Agostinho, um Santo Antônio, uma Santa Doroteia, um São Paulo, e assim vai. Então, essas pessoas que um dia se inspiraram no carisma desses santos, desses fundadores, de quem lá atrás pensou no colégio como um lugar privilegiado de educação cristã, foram, com certeza, irradiadoras do ideal que permite com que a escola continue até hoje onde ela está. Gostaria, então, de falar somente sobre 4 pontos deste esforço de educar para a solidariedade por essas instâncias de quem, para quem e onde. Hoje, este princípio, nesta perspectiva de educação, torna-se necessariamente um princípio inclusivo. Não somente inclusivo no sentido daquilo que inclusão, em muitos aspectos, pode ter até em perspectiva ideológica, mas da inclusão a partir dos valores do Evangelho. Porque Cristo, no seu ensinamento, não exclui ninguém, nem pelo motivo do pecado, nem pelo motivo da condição social, nem pelo motivo das instâncias nas quais a pessoa se sentiu ou se viu envolvida por questão de raça, de gênero, de tantas outras realidades que a envolvem na sua vida. Uma escola católica precisa ser, por excelência, um espaço de inclusão, de respeito às pessoas, de acolhida das suas dores, das suas feridas, das suas trajetórias. Um lugar onde elas são recebidas para se tornarem melhores, para saírem dali melhores do que elas entraram. Faz parte da perspectiva do Evangelho, e muitas vezes nós nos esquecemos disso, que a pessoa mais digna de veneração não é aquela que foi sempre a mesma desde quando era criança até a velhice. Que a pessoa fala, nossa, foi sempre assim, calminho, desde pequenininho, foi calminho, 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 até morrer, calminho. Aí a gente fica olhando para aquela pessoa admirado, mas de tão calmo que foi, que não fez diferença nenhuma no mundo. Não moveu nada, que era muito calmo. Estava tudo bom, mas não está tudo bom, não existe tudo bom. Então é muito bonito perceber, era difícil, melhorou, era chato, ficou simpático, era desonesto, ficou honesto. Era uma pessoa que só via problema da cri-cri, era o maior fofoqueiro do espaço. Agora é uma delícia estar do lado dessa pessoa. Então isso significa evolução, melhoria, crescimento. E toda inclusão deve ser feita pensando nessa perspectiva. Porque num país, numa realidade como a nossa, onde muitas vezes, infelizmente, as pessoas são segregadas, marginalizadas por questões que dizem respeito a uma insensibilidade inclusiva, nós cristãos não podemos correr o risco de cair nesse mesmo espaço.
Segundo, é preciso que essa nossa busca de um esforço pedagógico para a solidariedade descortine horizontes. A pessoa, além de se sentir acolhida, incluída e, portanto, entender que aquele espaço é um espaço para ela crescer e evoluir, ela precisa realmente desenvolver essa habilidade. Eu conheço algumas pessoas, fiz um estudo, inclusive foi publicado recentemente, porque ele estava para ser aprovado por uma revista, que inclusive é da PUC. Eu mandei antes de ser reitor, porque às vezes as pessoas acham que a revista publicou porque eu sou reitor. Mas, na verdade, eu submeti a revista antes de ser nomeado reitor sobre a resiliência no apóstolo São Paulo. Estudando os catálogos gregos peristáticos usados por São Paulo nas suas cartas, eu me dei conta de que o conceito de resiliência, tão presente nas nossas falas atuais, já estava presente lá em São Paulo, na sua forma de abordar a vida pela fé. E lá, então, neste artigo, que depois podem ter acesso, eu tento fundamentar que as pessoas que fazem uma experiência autêntica de espiritualidade, as pessoas que são regidas pela fé, elas lidam também de uma forma resiliente, superior para com as dificuldades ao longo da sua vida. Porque tem algo que as norteia, tem algo que as impulsiona. E isso faz diferença. Os nossos alunos, então, ao passarem pelos nossos ambientes, precisam se tornar criativos, resilientes, descortinados nos seus olhos horizontes. A coisa mais bonita que eu acho é quando eu me encontro com alguém e vejo um problema e a pessoa fala: parece que não tem jeito segundo a forma de resolução de muitas pessoas com relação a esse problema. Mas vamos procurar uma forma de encontrar a solução. Eu fico incomodado quando alguém me diz: foi sempre desse jeito, foi sempre assim, não vai ter jeito, isso vai ter que ficar do jeito que está. Porque significa a incapacidade de encontrar soluções diversas para problemas que aparentemente já foram resolvidos, mas não estão totalmente resolvidos. Terceiro, é importante que esse nosso projeto para o princípio de solidariedade, de uma educação para o princípio de solidariedade, aconteça dentro e fora da sala de aula. De certa forma, eu já falei sobre isso quando falei sobre os agentes e sobre os receptores da solidariedade nos nossos espaços. É algo que deve sair da nossa escola e ir para fora. O grande sonho, eu penso, das nossas escolas católicas, das nossas universidades católicas, deveria ser esse, de que as pessoas que passassem por nós saíssem dos nossos espaços, não somente mais competentes em termos intelectuais, acadêmicos, de criatividade para lidar com as dificuldades da vida, já que hoje a inteligência emocional se torna, em situações tão críticas, por conta da inabilidade de muitos sujeitos para lidar com as emoções, com o mundo interior, seria muito auspicioso que os nossos egressos pudessem, no campo de trabalho em que estiverem, chamarem a atenção pela competência e pela capacidade de conviver com os pares, com criatividade, resiliência e humanidade. Isso faria realmente com que as nossas escolas se tornassem diferentes das outras, que já oferecem competência, oferecem conteúdo, mas muitas vezes não se ocupam deste elemento fulcral e central para nós, que é transformar vidas, que é tocar vidas, que é fazer com que as pessoas se tornem melhores do que elas são. E por fim, então, uma educação centrada nos valores. Papa Francisco, em seus mais de 30 discursos que eu ao menos garimpei nos últimos dias para fazer uma reflexão que eu fiz anteontem aqui na universidade,
sobre a missão da Universidade Católica no mundo contemporâneo. Nesses mais de 30 discursos que ele fez sobre educação, a educadores em ambientes de escolas católicas, o Papa insiste sempre numa educação séria em conteúdo, porque é para isso que os pais colocam os filhos numa escola, para que eles aprendam e se tornem competentes naquilo que a escola deveria oferecer a eles, mas que também eles recebam valores. E é por isso que quando um pai, uma mãe, escolhe uma escola definitivamente católica, com uma confissão católica, espera certamente um valor daquele ambiente para o seu filho, para a sua filha. Enfim, quais seriam os frutos? É bom ir para o final, porque senão vocês vão ficar cansados e vão dizer, não queremos nunca mais ouvir aquele reitor, fala demais. Enfim, quais seriam os frutos esperados desse esforço? Se a gente pensa em fruto, a gente pensa em resultado. Essa questão, no mundo da gestão, da administração, da efetividade das coisas, ela é imprescindível. Porque a gente faz o que faz para ter um resultado. Se fosse hoje o meu intuito de fazê-los dormir, eu estaria muito incomodado, porque até agora não vi ninguém cochilando. Mas se o meu intuito é de ajudá-los a cantar e não tem ninguém cantando, eu também vou sair daqui incomodado, frustrado. A minha meta não foi alcançada. O meu intuito é de gerar uma reflexão. E eu espero não sair daqui frustrado, embora eu não darei depois, ou não tenha como dar um exame, uma prova para ver se o conteúdo chegou a cada um dos corações que aqui se encontram. Mas na expectativa de que essa semente caia, é preciso dizer que o fruto é o resultado. Se o fruto é o resultado da meta, por que a gente precisa insistir no princípio de solidariedade? Por que a gente precisa educar para a solidariedade nos nossos ambientes? Com uma educação inclusiva, descortinadora de horizontes, que ocorra dentro e fora dos nossos ambientes, baseada e pautada nos valores cristãos. Por quê? Porque nós acreditamos que uma educação para a solidariedade transforma. E particularmente num país como o nosso, que tem tanto desperdício, que tem tanta diferença, que tem, infelizmente, ainda muito atraso, embora, em sua maioria, seja cristão. Se a gente soma católicos com evangélicos, a maioria da nossa população professa o Evangelho de Cristo. E, no entanto, quando nós olhamos para o nosso entorno, vamos para a nossa realidade nua e crua, nos damos conta de que o nosso ambiente não é cristão. Como alcançar o fruto? Primeiro, entendendo que esse processo é pessoal. Jung fala em uma de suas reflexões de algo bastante significativo e tocante, que um terapeuta somente leva o seu paciente até onde ele deu conta de chegar. Da mesma forma, um professor dá ao seu aluno somente aquilo que ele tem. Aquilo que a gente não tem, a gente vai dar de que jeito? E é por isso que em alguns ambientes, alguns professores ficam incomodados com certos alunos, isso em outros espaços, não nos nossos, naturalmente, quando um aluno faz certos questionamentos, certas intervenções que mexem com algo que o professor ainda não domina, que o professor ainda não dá conta. E em vez do professor muitas vezes falar, que seria o ideal, eu ainda não parei para pensar sobre isso, mas vou parar e voltarei de novo a essa questão. Posso? Ou eu não conheço esse tema, preciso estudar esse tema. Mas quase sempre a gente entra numa outra perspectiva de reação, que não essa. Por quê?
porque também nós trabalhamos muito pouco os nossos processos. Na última vez em que estive com o Colégio Santa Maria, contei um episódio de uma professora que tivemos, que estava passando por uma dificuldade na sua família e que chegava na sala de aula e descarregava na gente. E até que eu, que era líder de classe, fui até a direção, porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E aí o diretor me disse isso. Eu falei, então ela precisa ser afastada para ela trabalhar essa dificuldade dela. Porque ela não está se suportando e nós não estamos dando conta de aprender dessa forma. Mas não é fácil, porque nós somos muito pouco alertas e atentos ao nosso próprio processo pessoal. E as pessoas que são atentas ao próprio processo pessoal, elas transformam no mundo da educação. Não simplesmente porque são ali as pessoas mais descoladas para os alunos, as mais engraçadas, ou porque levam bombom, chocolate, bolo no final do ano, mas porque pela presença delas, elas despertam no aluno um jeito de ser. E isso só acontece quando a gente também se dá conta das nossas próprias questões. Na mesma perspectiva do analista ou do psicólogo, Jung, quando a gente é tocado por um incômodo de alguém e a gente fica fora de si, nervoso, prestes a ter uma postura inadequada, quase sempre a nossa sombra que foi descortinada pelo espelho do outro. Em vez da gente respirar fundo e dizer para a gente mesmo o que é que eu estou vendo de feio em mim, nele, que está me incomodando tanto, o que é que eu estou vendo de feio em mim, nela, que me deu vontade de pular no pescoço dela, aí eu entendo, isso é meu, não é dele, não é dela. Essa é uma questão minha, não é dele, não é dela. E a gente então lida de uma forma diversa com o conflito que o outro de alguma forma instaurou em nós, mas não por culpa dele, porque nós ainda não desenvolvemos adequadamente um olhar sobre aquela realidade interna que é nossa. O próprio processo é imprescindível, porque o testemunho, na fala do Papa Francisco, associado à coerência de vida, é o elemento transformador da realidade. E a gente sabe disso. São Bernardo de Claraval, certa vez na Sorbonne, foi falar a um grupo de estudantes. Quando ele terminou a fala, 40 jovens se levantaram e disseram: nós queremos entrar no mosteiro onde o Senhor mora. Ou seja, a fala dele, a pessoa dele impactou positivamente a vida dos outros. E quando existe esta ocupação com o próprio processo, existe também uma sensibilidade ao processo do outro. O outro aluno, o outro que é professor, o outro que é diretor, o outro que é coordenador, o outro que trabalha na escola, é alguém que também está em processo. E somente quando a gente faz esse trabalho de consciência pessoal que a gente entende que muitas vezes quem, entre aspas, está acima de nós, por um cargo que ocupa, nem sempre está mais maduro do que nós. E aí é duro, muito duro, quando você tem que seguir alguém que não sabe para onde vai. Quando você tem que seguir alguém que não representa referência para você. Quando você tem que concordar por conta institucional com alguém que você vê que está precisando de ajuda. Não é fácil. Mas esse trabalho só é possível também quando a gente, no princípio de solidariedade, acredita que também quem tem menos pode ajudar quem aparentemente acha que tem mais. E isso com muita humildade, cordialidade e consciência de postura. Termino com 3 pontos. É preciso que o fruto de uma educação para a solidariedade gere em nós uma cultura do encontro, uma cultura da escuta e uma cultura do dom.
A cultura do encontro, que é tão pedida pelo Papa Francisco, significa a capacidade de entender que os nossos espaços são espaços de encontro. E por serem espaços de encontro, eles transformam. O ser humano, quando vai a um colégio, a uma escola, a um ambiente para fazer um curso, ele não vai lá somente para aprender uma matéria, objetivamente falando. Ele cresce com o espaço, ele cresce com os colegas, ele cresce nos recreios, ele cresce o tempo todo, quando o espaço é propício. E nesta cultura do encontro, é preciso que cada vez mais estejamos conscientes do respeito ao diferente. Todos sabemos do problema do bullying, das exclusões, das perseguições, etc., que sempre estiveram presentes, e hoje a consciência cresceu, graças a Deus, com relação a essas dificuldades, mas é preciso que na cultura do encontro, nós, particularmente, escola católica, esforcemos por gerar nos nossos espaços gentileza, cordialidade. Um encontro acontece quando eu olho para outra pessoa. Quando eu converso com ela, prestando atenção no que ela fala. Olhando para ela, dando espaço para ela. Quando eu converso com alguém olhando para o lado, olhando para o celular, olhando para baixo, batendo as pernas para lá e para cá, em sinal de ansiedade. Ou cruzando as pernas e quase chutando o céu, de tanto que o pé sobe e desce, eu estou dizendo para o outro, você não me interessa. A sua questão não me interessa. Eu não estou nem aí para o que você está falando aqui na minha frente. Porque o corpo fala o tempo todo. A voz fala, o olhar fala. E ter essa consciência é também se calar quando a gente tem vontade de gritar. É abaixar o volume da voz quando tudo nos pede para aumentar. E é encarar o outro e lá no fundo, enquanto o outro está reclamando, xingando com aquele padrão eterno de certas pessoas que nos nossos convívios são sempre assim, olhar para ela e pensar lá dentro, eu amo você, eu oro por você, eu acredito na sua mudança. Santa Teresinha era mestra nisso. Por que nós não podemos aprender com ela? Então, a cultura do encontro, que gera o respeito ao diferente e que cria uma cultura de gentileza, de cordialidade. Segundo, uma cultura da escuta. Eu falei no encontro com o Colégio Santa Maria que a cultura da escuta é a cultura que promove o diálogo. Dialogar não é somente dar ao outro oportunidade de falar. O diálogo verdadeiro não é quando um fala e o outro fala. É quando os dois escutam um ao outro. Em palavras simples, eu dialogo com alguém quando eu escuto aquele alguém que me escuta e nós dois nos escutamos a nós mesmos. Nós vivemos numa cultura do visual e a visão é muito rápida, a velocidade da luz é muito rápida em relação à velocidade do som. Por isso que a gente talvez por isso a gente esteja hoje numa sociedade tão apressada e marcada na nossa juventude pelo TDAH, que representa a pressa, a aceleração do pensamento. E a pessoa é tão acelerada no pensamento que ela não consegue se focar ou se tornar focada naquilo que naquele momento exige dela um estar presente. Porque ela está sempre aqui, mas num outro espaço que ainda ela não ocupou. E assim por diante, ela nunca está presente no presente, e porque ela não está presente no presente, ela não escuta o outro, não escuta a si mesma e não se recorda do que foi falado. Porque nós só nos recordamos quando escutamos. E como a cultura do encontro gera cordialidade, a cultura da escuta e do diálogo gera gratidão. A gratidão é uma das virtudes mais importantes da comunhão, da vivência social, do princípio de solidariedade. Por quê?
A gratidão é o oposto da inveja. A inveja quer destruir o outro, a inveja quer acabar com o outro. A inveja vê o outro como um adversário, enquanto que a gratidão, ela tem uma perspectiva de benevolência, uma perspectiva que vê o outro numa linha diversa daquilo que a inveja vê. Alguns dizem que a inveja, embora seja um pecado capital, é uma das grandes virtudes do mundo da economia, porque ela gera competitividade. Mas no nosso caso, nós não formamos para competitividade no sentido de querer suplantar o outro, vencer o outro, prejudicar o outro. Nós formamos para o crescimento nosso e do outro. Por isso, a cultura da escuta e do diálogo é uma cultura que gera gratidão. Enfim, a cultura do dom, que talvez seja o ápice dessa expectativa de uma educação para a solidariedade. Porque num espaço onde todo mundo quer sempre ganhar e não quer perder de jeito nenhum, eu não quero perder nos meus investimentos, eu não quero perder meu lugar, eu não quero perder a minha visibilidade nas redes sociais, o meu medo, o meu terror é de ser cancelado. Então eu não quero perder, eu quero sempre ganhar. Nesta cultura em que esta visão está sempre presente, o dom se torna irrelevante. Mas é o dom que gera no outro a gratidão, que gera no outro a cordialidade, que gera no outro a generosidade. E a cultura do dom despertará em nós também a responsabilidade para com o futuro. Porque se assim não o fizermos, correremos um sério risco de nos frustrarmos em breve com muitas das iniciativas que não estão sendo descortinadas, iniciadas por conta dessa consciência. Enfim, agora realmente para concluir, embora eu tenha falado da solidariedade o tempo todo, e o nosso título era Escola Fraterna e Solidária, é preciso dizer que, embora o princípio de solidariedade seja um dos 4 princípios básicos da doutrina social da Igreja, junto com o bem comum, a dignidade da pessoa humana, o princípio de subsidiariedade, é preciso, sobretudo nós que estamos aqui, apesar da exigência do que significa alcançar um ambiente de solidariedade, educar para a solidariedade, instaurar a solidariedade, que a solidariedade nos leve à fraternidade. Porque a fraternidade é ainda o passo maior. Na fraternidade, nós entendemos que o outro não é somente o outro que precisa de mim, ou o outro do qual eu preciso, que está inerentemente vinculado ao princípio de solidariedade. Na fraternidade eu entendo que o outro é meu irmão. E quando existe uma relação de fraternidade, existe também um outro tipo de postura interna. Quando eu olho para o outro como meu irmão, minha irmã, eu o vejo numa perspectiva que não é somente mais dos direitos humanos, não é somente mais de uma dignidade que precisa compor a cultura, a antropologia social, o bem-estar das pessoas, mas é algo que fecunda a perspectiva cristã. Porque quando o Filho de Deus se faz um de nós, para que nós possamos nos parecer com Ele, nos tornar como Ele, como ensinam os padres da Igreja na teologia do divino comércio, nós então aprendemos que Ele veio para nos ensinar o que significa ser gente, o que significa ser humano e o que significa ser irmão. Madre Teresa de Calcutá, certa vez falando em Addis Abeba, em 1985, disse assim para o seu interlocutor: eu posso fazer algo que você não pode fazer, mas você pode fazer algo que eu não posso fazer.
Porém, nós dois precisamos fazer aquilo que nós podemos fazer. Eu espero que esta reflexão tão inicial, incipiente, mas que traz consigo um desejo de partilha, de uma reflexão que poderá se tornar muito mais madura do que esta iniciativa gerada por mim nesta manhã, possa fazer com que as nobres colegas e colegas que aqui se encontram do mundo da educação católica saiam daqui hoje, pelo menos motivados, incentivados a viver a solidariedade nessa perspectiva que nós refletimos, desejosos que somos de que a nossa solidariedade se transforme sempre mais em fraternidade e o nosso entorno se torne cada vez mais cristão, humano e humanizador. Muito obrigado.